Bem-vindo às histórias do Reddit, onde Op percebe que sua mãe não pode mais controlar sua vida. Sou eu o idiota por querer ficar com minha esposa, em vez de cuidar da minha irmã? Tenho 24 anos, sou homem, e minha esposa e eu comemoramos recentemente 5 anos de casamento, planejamos uma grande celebração e economizamos para isso. Discutimos isso por meses e decidimos nos dar esse presente. O plano era simples, porém especial: jantar em um bom restaurante, passeio de balão e depois uma noite tranquila no lago próximo. Queria comprar flores para ela, tirar fotos e aproveitar o dia sem interrupções. Era para ser nossa primeira noite de encontro de verdade em muito tempo, já que nós dois trabalhamos até tarde no dia anterior ao nosso aniversário. Do nada, recebi uma mensagem da minha mãe. Não era um pedido nem uma pergunta. A mensagem dizia: temos que ir para a casa da sua tia amanhã, cuidar da sua irmã por uma semana. Minha tia foi diagnosticada recentemente com leucemia. Não era grave, mas meus pais queriam visitá-la. Entendi por que estavam preocupados, mas jogarem isso em mim sem aviso não pareceu certo. Amo minha irmã, ela tem 6 anos e somos 18 anos mais velhos. Ela tem um leve desafio de desenvolvimento, mas é uma criança doce. Sempre fomos próximos e ser o irmão mais velho dela nunca foi um fardo para mim. Cuidar dela por uma semana sem aviso, justamente no nosso aniversário, enquanto eu e minha esposa trabalharíamos quase todos os dias, não era realista. Não tivemos tempo de nos preparar e não poderíamos levá-la a um passeio de balão ou a um lago à noite. Então eu disse educadamente: não recebi resposta, então presumi que eles tinham resolvido de outra forma. No dia seguinte, sentamos no restaurante, relaxando e conversando sobre tudo o que passamos neste ano. Durante a refeição, meu celular piscou muito, recebendo dezenas de mensagens da minha mãe e do meu pai. Me chamaram de egoísta e decepção, dizendo que foram à minha casa de manhã e a encontraram vazia. Eles esperavam que eu cancelasse tudo e ficasse em casa esperando por eles. Depois daquilo, eles ignoraram todas as mensagens que eu mandei, não atendiam as ligações, meu pai nem abriu as que eu mandei diretamente para ele. Eu me perguntava se errei ao priorizar meu casamento. Eles tinham razão de ficarem bravos? Eu deveria ter cancelado um aniversário que planejamos por meses? Minha irmã não estava em perigo, e a verdade é que ela acabou ficando com um amigo da família que a conhecia bem. A amiga tem gêmeos da idade dela, e as 3 se adoram. Ela até disse que não se importava de ficar com ela na semana. Ela me incentivou a relaxar e focar na minha esposa. Ao ir à casa da amiga para agradecer e levar comida, ela me mostrou mensagens dos meus pais, que me chamavam de mau filho. Eles culparam minha esposa, dizendo que ela me afastava da família e insinuaram que ela me fez ignorar uma situação importante. Mesmo que minha tia não estivesse grave e morasse há algumas horas, minha esposa depois admitiu que sempre sentiu que meus pais não gostavam dela. Eu ignorei isso por anos. Fiquei me perguntando se eu estava sendo cego. Toda a situação me deixou confuso e magoado. Eu só queria um fim de semana com minha esposa e, de repente, me trataram como se eu tivesse abandonado minha família. Fui errado por escolher nosso aniversário? Era para eu cancelar tudo sem aviso? Devo largar tudo e cuidar de uma criança por uma semana só porque minha mãe avisou no dia anterior? Sou o idiota? Você não é o idiota. Seus pais não pediram, mas exigiram sua ajuda. Não é razoável jogar uma semana de cuidados com criança em cima de você com menos de um dia de aviso, ainda mais com um aniversário planejado e ambos trabalhando. Eles acharam que você esperaria em casa e ficaram bravos quando isso não aconteceu. Você ama sua irmã, mas isso não obriga você a abrir mão dos seus limites. Seus pais criticam sua esposa por isso, em vez de assumirem a má criação deles. Esse é o maior sinal de alerta de todos. Você não é o errado. Uma semana surpresa de babá não é algo que se joga em cima de alguém na noite anterior. Sua tia não estava em uma emergência crítica e eles tinham várias outras opções, incluindo o amigo da família que acabou ajudando de qualquer jeito. Eles te trataram como um pai de reserva e ainda ficaram ofendidos. Ao priorizar seu casamento por um dia, você não foi egoísta, apenas protegeu seus planos, seu tempo e seu casamento. Seus pais só não gostaram do seu não. Atualização 2 anos e meio depois. Olá a todos. Esta é uma atualização um pouco atrasada, mas como eu mesmo odeio finais em aberto, achei que seria bom trazer uma atualização. Muita coisa aconteceu nos últimos 2 anos e talvez eu esqueça alguns detalhes. Um mês após o ocorrido, decidi reduzir bastante o contato com meus pais. Não tomei essa decisão levianamente.
Refleti bastante sobre isso e considerei os conselhos de amigos e comentários na minha postagem. Visitei meus pais para explicar a situação. Eles não aceitaram bem e falaram coisas dolorosas que prefiro não repetir. Meus pais nunca me maltrataram, mas percebo que também não foram carinhosos ou realmente me apoiaram. Minha esposa sempre disse que nunca se sentiu amada ou aceita por eles. Isso me abalou, pois eu achava que gostavam dela. Desde então, só falo com meus pais em grandes reuniões de família. Faço questão de mostrar à minha irmã que continuo presente para ela, apenas me afastei dos nossos pais. Isso fez com que eu a visse um pouco menos, mas ela ainda tem uma relação forte comigo. Em uma nota triste, minha tia faleceu há cerca de 1 ano. A leucemia teve uma reviravolta repentina. Foi doloroso para todos. Em uma nota mais feliz, agora sou pai. Meu filho tem 3 meses, e embora a gravidez tenha sido inesperada, ele trouxe muita alegria. Só devo postar novamente se algo relevante acontecer com meus pais. Obrigado a todos que me ajudaram a enxergar com clareza. Isso mudou minha vida. Você tomou a decisão certa. Reduzir o contato não foi um castigo, mas uma proteção. O fato de insultarem sua esposa pelas costas mostra que nunca respeitaram seu casamento. Para começar, você está construindo uma vida saudável e quebrando um padrão que seus pais tentaram arrastar para a sua vida adulta. Parabéns por escolher a paz em vez do drama. Você não foi o idiota antes e não é agora. Seus pais tentaram te impor um papel e depois se irritaram. Ao não entrar na brincadeira, você não rompeu com sua irmã, apenas não permitiu que seus pais a usassem como arma. Isso faz muita diferença. Continue focando na família que está formando com sua esposa e filho. Sua irmã ainda sabe que você se importa, e isso é o principal. Limites não se quebram. O que se rompe são sentimentos de direito e expectativas inadequadas das famílias. Cuidar de criança não é algo que você joga em cima das pessoas de surpresa, tipo uma prova surpresa. Você realmente precisa planejar isso. Imagine se os adultos usassem uma comunicação básica em vez de exigências de última hora. Pelo menos a irmã se divertiu. Só surtaram as pessoas que já eram velhas o bastante para saber agir melhor. Exatamente. Op não fez nada errado. Os pais dele só ficaram bravos porque não foi uma frase completa. Eu seria o idiota por envergonhar os vizinhos por invadirem nosso quintal? Minha família se mudou para esta casa há 2 anos. Ficamos animados com a compra. O quintal era grande para os cachorros e o bairro parecia tranquilo, como todos diziam. A HOA não era rígida, contanto que seguissem as regras básicas de jardinagem. Os vizinhos ao lado, um casal de 40 anos com um filho de 5 anos com deficiência de desenvolvimento, tornaram nossas vidas estressantes desde o início. Ao nos mudarmos, planejamos instalar uma cerca de privacidade. Tanto nosso corretor quanto o do vendedor e o vendedor afirmaram que não haveria problema. Os vizinhos discutiram com a associação de moradores por 3 meses, reclamando que a cerca bloquearia a vista, mesmo nosso quintal sendo mais baixo. Acabamos desistindo da briga e instalamos a única opção aprovada automaticamente, uma cerca baixa de 4 pés. Não era o que queríamos, mas precisávamos de algo para nossos cachorros. A partir daí, tudo piorou. Numa manhã de domingo, meu marido voltou para casa após um turno noturno. Ele sentou-se no deck do quintal com nosso filho, abriu uma cerveja e relaxou alguns minutos. Os vizinhos chamaram a polícia, alegando negligência. O policial olhou a situação, percebeu que era absurdo, pediu desculpas para nós e foi embora, deixando os vizinhos. Mesmo assim, eles gritaram com ele por não prender meu marido. E não parou por aí. Tínhamos uma casinha de brinquedo da Fisher-Price para nossa filha. No verão passado, denunciaram para a associação de moradores. Também denunciaram quando penduramos um balanço de bebê na árvore. Tudo que colocávamos no quintal gerava reclamação. A mãe também costumava estacionar a minivan na frente da nossa garagem. Meu marido sai para o trabalho por volta das 5h30 da manhã, então ele tinha que bater na porta deles para pedir que movessem o carro. Ela ficava brava com ele por acordá-la, mesmo sendo ela quem causava o problema. Com o tempo, aprendemos a lição. Ao instalar um playground no quintal, seguimos todas as exigências da associação de moradores para evitar reclamações. No mês passado, o jardineiro terminou de instalar. É um playground completo, escorregador, parede de escalada, balanços, cobertura de mulch. Ficou ótimo e estávamos animados para nossa filha aproveitar. Nas últimas 2 semanas, com meu marido trabalhando no turno da noite e dormindo de dia, ele viu os vizinhos entrando no nosso quintal para usar o playground. No começo, eles entravam pelo portão, nós trancamos, então começaram a pular a cerca. Eles até compraram uma escada para passar por cima.
Eles fazem isso 2 vezes por dia e sempre esperam eu sair para o trabalho. Acho que não percebem que meu marido chega às 6 horas, então vê tudo. Compramos uma câmera de segurança que grava eles claramente. Eu seria idiota se postasse as imagens no Nextdoor ou no grupo do Facebook do bairro. A mãe é ativa em ambos e reclama da gente o tempo todo. Ela até fez uma postagem algumas semanas atrás dizendo que nosso paisagismo insensível estava arruinando o bairro. Ela entra no nosso quintal para usar o parquinho sobre o qual reclamou. Minha outra opção seria chamar a polícia, mas não quero assustar o filho deles. Ele não é responsável pelos atos dos pais. Você está certo, mas siga os canais adequados, acione a polícia por invasão e contate a associação de moradores. Sempre que os carros deles bloquearem sua garagem, ligue e mande guinchar. Os vizinhos não respeitam limites e a notícia se espalhará sem você postar online. Se preocupe menos se seu filho tem medo da polícia, pois os pais dele já chamaram a polícia para você só por estar sentado com uma cerveja. Eles criaram esse ambiente, não você. Confira com a Associação de Moradores se bermudas altas, arbustos ou telas de treliça são permitidos como alternativas de privacidade, mesmo com regras para cercas. Ainda pode haver opções. Você está certo. Haja com maturidade. Vá à Associação de Moradores e avise que, se necessário, chamará a polícia. Mesmo ganhando o processo por postar o vídeo, você ainda enfrentaria o estresse dos custos legais caso eles contestassem. Conheça seus direitos, se proteja e mande guinchar o carro deles caso bloqueiem sua entrada. Os vizinhos contam com sua passividade para seguir se aproveitando de você. Atualização no mesmo dia. Conversei hoje com 2 advogados que encontrei no Google. Ambos já representaram proprietários em casos da nossa Associação de Moradores. Achei que eles saberiam dos padrões e brechas. Eis o que aprendi. Esta associação de moradores é conhecida por gastar dinheiro em processos judiciais. Eles fazem cumprir as regras se alguém instalar algo sem aprovação. Se colocarmos uma cerca mais alta ou paisagismo não permitido, podemos ser multados. Quando um vizinho reclama, a associação de moradores não interfere no comportamento dos vizinhos. Disputas pessoais também não são abordadas no regulamento deles. Um advogado se ofereceu por algumas centenas de dólares para redigir uma carta informando a vizinha que suas postagens sobre nós na internet são assédio. C. Ambos os advogados recomendaram que eu ligasse para a linha não emergencial da polícia e deixasse uma mensagem sobre a invasão. D. Eles confirmaram. Nosso seguro já cobre o que é conhecido como um atrativo perigoso, o local que está devidamente instalado e seguro para nossa filha. E. Os vizinhos usam uma escada para subir a cerca e sempre há um adulto com o filho deles. As leis do nosso estado são claras. Como não é facilmente acessível, as proteções contra atrativos perigosos não se aplicam. Se eles se machucarem ao subir no nosso quintal, a responsabilidade é deles. F. Não há nada ilegal em postar o vídeo da invasão no Facebook ou no Nextdoor, desde que as imagens sejam da nossa propriedade e capturadas pela nossa câmera de segurança, estamos dentro dos nossos direitos. Atualização 2. Liguei para a linha policial não emergencial e um policial comunitário retornou cerca de 10 minutos depois. Ele foi gentil, paciente e parecia ter anos lidando com incidentes escolares e disputas de vizinhos. Disse que trabalha das 8h às 17h durante a semana. E viria assim que eu ligasse nesse horário. Ele concordou em ajudar na conversa hoje e emitir um aviso oficial por invasão de propriedade. Disse que não queria que eles fossem processados e queria agir com maturidade. Mesmo que uma parte de mim quisesse postar todos os vídeos online e ser mesquinho, eu sabia que precisava lidar com isso com calma. Por volta das 14h30, o cachorro latiu e a câmera alertou. Os vizinhos voltaram ao nosso quintal. Liguei para o policial, que parou o carro na rua, um pouco longe. Nós caminhamos juntos pelo lado da casa. Ele verificou o portão, estava trancado. Então, ele me seguiu até o quintal dos fundos, onde Rachel, o filho dela e o outro já estavam no meio do nosso quintal. Eu disse: "Ei, Rachel, precisamos conversar." Eu disse que poderíamos sentar e conversar, mas o ponto era simples. Eu falei para ela: "Nós sabíamos que eles estavam entrando no nosso quintal primeiro pelo portão e agora pulando a cerca." Eu disse que entrar no nosso quintal sem permissão precisava acabar imediatamente. O policial me apoiou. Ele disse a ela que responderia a futuras chamadas de invasão e que ela e o marido não podiam entrar em um quintal cercado, trancado ou não.
Ela se irritou e respondeu ao policial, que escoltou ela, o filho e a escada para fora da propriedade, dizendo que não queria ouvir mais nada, e que ela é adulta e não pode simplesmente entrar em uma propriedade cercada. 15 minutos depois, ela postou no grupo do bairro no Facebook uma foto do nosso quintal. Ela achou um absurdo qualquer um aprovar um playground, disse que era feio e desvalorizava o bairro. Ela perguntou se o playground bloqueava a vista, como se mais alguém ligasse. Alguns amigos dela concordaram, mas vários vizinhos disseram que o quintal estava bom e que morávamos em uma área amigável para crianças. Um comentou que o paisagismo parecia natural e bem cuidado, então eu fiz minha própria postagem. Eu postei uma foto tirada da janela do meu escritório de Rachel e seu filho escalando nossa cerca com a escada deles. Publiquei uma legenda pedindo sugestões de paisagismo para afastar vizinhos do quintal. Os comentários explodiram e a postagem dela sumiu em minutos. O marido dela me enviou uma mensagem privada pedindo para apagar a minha. Removi mais tarde naquele dia, mas não por causa dele, e sim porque ela já tinha cumprido seu propósito. Todos já sabiam com o que lidávamos. O marido dela também estava traindo e usando nosso quintal. Portanto, o problema não é só da Rachel, é dos dois. Estamos planejando usar o cheque de estímulo para construir telas de privacidade, treliças ou jardineiras. Com a aprovação da Associação de Moradores, isso não acontecerá novamente. Qual o sentido de uma associação de moradores se sempre há vizinhos malucos? Muitas vezes, eles até preferem bairros com associação. Acham que isso lhes dá autoridade sobre todos. E corretores de imóveis gostam de empurrar compradores para essas mini-ditaduras, como se fosse vantagem. Só percebemos o quanto essas associações são presentes quando procuramos casa e vemos que quase tudo decente está ligado a elas. Ela reclamou do parquinho enquanto pulava a cerca para usá-lo. Comédia de bairro no seu auge. A única coisa que faltou foi ela pedir ao OP um passe de temporada para o parquinho que disse odiar. Para que passe se ela tem uma escada? Parei de participar das atividades extras do escritório após não gostar da atitude do meu chefe em uma situação. Será que sou babaca? Então, estou nesse emprego há quase 10 anos e meu desempenho sempre foi excepcional. Cumpro todos os requisitos mensal e anualmente, além de cobrir colegas em emergências para não prejudicar o departamento. Os clientes gostam de mim e nunca tive reclamações. Todos confiam em mim porque faço as coisas acontecerem. Eu também sou a pessoa que cuida da parte divertida. Faço tarefas como escritório, decorar para feriados, montar cestas de agradecimento, coordenar presentes, assar bolos e escrever cartões formais para outras agências. Nada disso está na minha descrição de cargo. Faço isso porque torna o ambiente de trabalho mais leve e agrada às pessoas. Meses atrás, a empresa implementou uma mudança de política que ninguém gostou. Não foi catastrófico, mas foi irritante e todo mundo ficou frustrado. Fizemos o que sempre fazemos durante mudanças assim. Nos ajustamos, reclamamos um pouco e depois seguimos com o trabalho. Um colega de trabalho me ligou para desabafar. Ouvi, concordei em parte e sugeri formas de tornar a nova configuração menos irritante. Foi uma conversa normal e inofensiva entre dois colegas, só desabafando a irritação. Exceto que meu chefe ouviu partes do meu lado da conversa, não tudo, só o contexto, só a minha voz, respondendo a outra pessoa que ele não podia ouvir. Alguns dias depois, ele me chamou para o que disse ser uma avaliação. Por 10 anos, sempre recebi avaliações de supera as expectativas em todas as categorias. Desta vez, ele me rebaixou para atender às expectativas, disse que eu tinha atitude negativa e que deveria ter cortado o colega e mandado ele ligar para ele, em vez disso. Ele me alertou que, se não resolvesse isso logo, poderia criar um ambiente de trabalho tóxico, segundo ele. Isso aconteceu no dia após eu entregar cartões de Dia dos Namorados feitos à mão para meus colegas. Foi quando percebi. Passei 10 anos mantendo o moral do escritório e cuidando dos relacionamentos de trabalho que ninguém mais mantinha. No momento em que me ouviu dando espaço para um colega desabafar, ele agiu como se eu fosse uma ameaça. Após aquela avaliação, como você deve imaginar, não tenho vontade de liderar as atividades extras que faço para tornar o escritório divertido. Não levei sobremesa para o almoço de aniversário de março e fiquei com a porta fechada quando ele estava no prédio. Quando começaram os e-mails sobre a cesta de presentes da semana de reconhecimento de outro departamento, apenas enviei minha contribuição e perguntei para quem repassar. Normalmente, eu cuidaria de tudo, mas desta vez eu não peguei. As pessoas perceberam? Alguém perguntou. Eu só disse que não tive tempo.
Sinto que meus 10 anos de esforço extra agora parecem inúteis. Por que me esforçar para criar um ambiente positivo no escritório se o chefe, que se beneficiou disso, me tratou como um câncer de produtividade? Porque ele ouviu metade de uma ligação? Não estou sendo passivo-agressivo, não estou tentando provar nada, admito que estou realmente magoado. Fico confuso por alguém que conhece minha ética de trabalho optar pela punição sem pedir contexto. Sou idiota por apenas me afastar discretamente dessas tarefas extras? Por causa dos meus sentimentos sobre como isso foi tratado, estou sendo excessivamente mesquinho. Não sou o idiota? Seu chefe, como dizem, descobriu que você fazia o que ambientes de trabalho saudáveis precisam. Permitir que colegas desabafem, ajudá-los a ver a situação de outro jeito e seguir em frente. Bons funcionários fazem isso naturalmente para evitar acúmulo de ressentimento. Seu chefe simplesmente apareceu, interpretou errado o que ouviu e usou isso contra você na sua avaliação. Isso é um grande sinal de alerta. Parar de fazer coisas extras é totalmente justo. Essas coisas não fazem parte da sua descrição de cargo. Se sua carga de trabalho e sua capacidade mental estão ocupadas lidando com tratamento injusto, você tem o direito de proteger seu tempo. Seja objetivo, seja factual. Minha carga de trabalho não me permite assumir tarefas extras no momento. Deixe por isso mesmo. Vou ficar com o soft. Você é o idiota aqui. Ninguém te pediu para ser o diretor de diversão do escritório, e agora você se magoa porque não tratam essas atividades extras como desempenho oficial. Entendo por que você está chateado, mas parece que esperava que esses gestos gerassem boa vontade, e doeu quando isso não aconteceu. Como alguém que fica exausto com pessoas super extrovertidas. Vamos tornar tudo divertido, colegas de trabalho. Eu consigo entender como um chefe pode interpretar essa energia de forma diferente do que você pretendia. É possível que seu desempenho tenha caído sem você notar, pois essas tarefas extras tiram tempo e foco do seu trabalho principal. Atualização após 3 semanas. Tinha um evento chegando que normalmente exige alguém para coordenar cartão da equipe, presentes, assinaturas e entrega. Essas tarefas de coordenação. Normalmente sou eu quem faz isso. Desta vez, avisei a equipe e meu chefe semanas antes do evento que não teria tempo para essa tarefa. Ninguém preparou nada. No dia anterior ao evento, um deles ligou e pediu para eu cuidar de tudo como sempre. Eu disse que não tinha tempo, e realmente não tinha. Alguns dias depois, meus superiores me confrontaram, dizendo que eu parecia distante e repetindo o clichê: trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Eles citaram aquele evento como prova de que eu vacilava, mencionando até que usei o celular em uma das confraternizações obrigatórias. Expliquei meu lado, lembrei que avisei todos com semanas de antecedência e que minha carga de trabalho aumentou. Disse que meu trabalho principal não foi prejudicado. A única coisa que parei de fazer foi as atividades sociais não essenciais que não fazem parte do meu trabalho. Expliquei também que essas reuniões divertidas frequentemente tomam meu único intervalo de almoço, já que as reuniões comunitárias ocupam esse horário nos outros dias. Perder minha única pausa de verdade estava me esgotando. Eles tentaram por quase meia hora me convencer a voltar ao antigo papel. Mantive a calma e repeti que não sou responsável por extras. Isso não faz parte do meu trabalho, ainda mais após aquela avaliação. Eles acabaram recuando e, curiosamente, pareciam nervosos, quase como se tivessem medo de que eu pudesse pedir demissão. Eu falei que não pretendo sair, só estou mudando minhas prioridades para cuidar da saúde e trabalhar bem. Também não tenho ido às reuniões da comunidade e talvez pare de vez. No longo prazo, percebi o quanto de trabalho emocional não remunerado eu vinha fazendo sem nem perceber. Atualização. 1 mês depois, chegou minha avaliação anual de desempenho. Está tão ruim quanto aquela retaliatória. Recusei-me a assinar sem uma conversa e entrei em contato com meu sindicato. Eles analisaram a situação e concordaram que havia algo estranho, mas não podem anular nada porque a empresa usou os parâmetros corretamente. Eles também disseram que esse padrão parece retaliação e que devo continuar documentando tudo. Decidi que, se eles não conseguirem justificar a redução da minha avaliação, enquanto meu desempenho continua excepcional, vou começar a fazer apenas o essencial do meu trabalho, sem me esforçar além do necessário. Já comecei, mas agora é oficial. Não estou mais buscando uma métrica impossível. Não podem reduzir meu salário por cumprir expectativas, mas também não terão mais 10 anos de esforço extra meu para levantar o moral gratuitamente.
Atualização final. 4 meses depois, o sindicato me respondeu. Disseram que, tecnicamente, a avaliação é válida porque a empresa seguiu as regras escritas. Meu chefe afirma que, como eu cumpro prazos e metas, a avaliação de atende às expectativas é, portanto, precisa. Agora entrei oficialmente no modo de quiet quitting total. Faço só o necessário para garantir meus aumentos. Já faltei dizendo estar doente nos eventos divertidos que dizem não ser obrigatórios, mas claramente são. Parei de lidar com contatos externos que atrapalham meus intervalos. Meus colegas sabem que a retaliação foi injusta e a gerência está mudando. Há mudanças nos cargos superiores que afetam meu chefe? Ele disse que pode aceitar outro cargo mais próximo de casa. Se isso acontecer, sei que vão tentar me convencer a me candidatar para o cargo dele, mas não vou. Saí da gerência há anos por um motivo. Menos estresse, melhor salário, menos dor de cabeça. Vou rir se eles mencionarem isso. Neste momento, só estou fazendo meu trabalho e isso já basta. A principal lição é que você fazia 2 trabalhos, o seu de verdade, que pagava seu salário. Você também era responsável pelo moral, planejar, ser o amortecedor emocional, basicamente quem tornava o ambiente agradável. Eles não valorizavam o segundo trabalho até você parar de fazê-lo, e mesmo assim só valorizaram a perda, não o esforço. Você fez a escolha certa ao se afastar. As pessoas não podem continuar esperando que você seja o pai ou a mãe do escritório enquanto te tratam como um peso. No momento em que você demonstra uma frustração humana normal, você merece algo melhor do que isso. Por anos, pedimos que minha mãe não se esforçasse tanto para tornar feriados e eventos divertidos para seus funcionários. Como supervisora, ela já fazia mais que o suficiente, mas sempre dizia amar seus funcionários e querer tornar tudo agradável para eles. Um funcionário reclamou que minha mãe foi verbalmente agressiva e machucou seus sentimentos, deixando minha mãe arrasada. Nenhum colega de trabalho a defendeu, e começaram a espalhar boatos de que ela era má e difícil. Então, ela se afastou. Nada de mais decoração, bolos para a sala ou ir além do necessário. Ela passou a fazer só o que estava na descrição do cargo. A funcionária que denunciou foi demitida 1 ano depois por relatar falsamente uma agressão registrada em câmeras e comprovada como mentira. Agora minha mãe coloca todo esse esforço nos netos dela, e está muito melhor assim. Os chefes de escritório adoram os cupcakes grátis e as decorações até o momento em que você para, aí de repente você vira o problema. É impressionante como o moral só importa quando eles não precisam mover um dedo para criá-lo. O OP não era o problema aqui. Eles mantinham o lugar funcionando com fita adesiva e glitter, mas ainda assim foram rebaixados pelo chefe, como se isso resolvesse algo. Meu namorado, que tem 28 anos, fingiu um pedido de casamento para mim, de 24 anos, como uma pegadinha para um vídeo. Estou arrasada. Eu e Mike estamos namorando há 6 anos. Eu o amo de coração, e ele sabe que quero muito me casar com ele. Sempre senti que é o cara certo pra mim. Temos o mesmo humor e moramos juntos há 3 anos. Tudo parece certo. No meu aniversário, no fim de semana passado, ele deu dicas sobre um possível pedido de casamento e me presenteou com um dia de spa. Ele insistiu que eu fizesse as unhas porque disse que queria estar com elas feitas no pedido de casamento, já que não gosto de aparecer com unhas lascadas em fotos com o anel. Ele ficou me dizendo que a noite seria incrível e que tinha um presente maravilhoso planejado, então fomos jantar com nossos amigos. Eu estava nervoso, daquele jeito esperançoso, mas tentei me manter calmo no meio da noite. Ele se levantou, bateu no copo e fez todo um espetáculo dizendo que tinha algo a dizer. Então ele se ajoelhou, bem na frente de todo mundo, e disse todas as palavras que eu sonhei em ouvir, o quanto ele me amava, o quanto queria passar a vida comigo. Meu coração batia tão forte que eu mal respirava. Chorei e disse sim, porque achei que aquilo estava acontecendo. Foi aí que ele pulou e gritou: "Tô brincando." O amigo dele tinha filmado tudo como algum tipo de pegadinha doentia para o canal idiota dele no YouTube. Saí correndo do restaurante sem conseguir processar nada e chorando sem parar. Fiquei muito envergonhado e surpreso. O pior é que ele não entende por que estou chateado, diz que me deu um aniversário legal e um ótimo presente, segundo ele. Eu deveria relevar por causa de uma pegadinha boba. Eu disse pra ele que, se ele algum dia postasse aquele vídeo, eu ia surtar e falei na lata que me senti desrespeitado e humilhado. Ele disse que eu estava sendo dramático demais. Quase não conversamos desde cedo. Ele perguntou se deveria ficar em outro lugar neste fim de semana. Não sei o que dizer.
Eu estou magoado, confuso e com raiva, e sinceramente estou pensando em ir embora, porque ele realmente acha que o que fez comigo é engraçado, em vez de insultante e desrespeitoso. Eu não consigo pensar direito. Você deveria terminar com ele. Ele nem entende o que fez. Ele ignora seus sentimentos e te humilhou em público só para rir. Não vejo como você poderia perdoá-lo ou confiar nele novamente. Depois, diga a ele que precisa encontrar outro lugar permanente. Ele precisa aprender que há consequências por ser idiota. Deixe-o lidar com isso, editando para acrescentar. E sim, 6 anos é muito tempo. Tempo suficiente para esse cara ter mais respeito por você. Esse respeito não parece existir. Baseado no que ele fez comigo, admito que sou vingativo. Eu já teria ido embora. Atualização 4 dias depois. Eu nunca respondi a mensagem dramática do Mike. Ele não voltou para casa, então presumi que ficou na casa do amigo dele. Passei dias pensando em tudo. Quanto mais refletia, mais sabia que não podia ficar com ele. Não foi só pela pegadinha, mas pelo jeito dele ignorar que me magoou, como se me humilhar fosse só uma brincadeira além do limite. O nome dele está no nosso contrato de aluguel. Liguei para meus pais e contei tudo. Eles ficaram furiosos, mas pediram que eu voltasse para casa. Decidi arrumar minhas coisas e ir embora. Pedi para o melhor amigo do Mike avisá-lo da minha mudança, pois não queria falar com ele diretamente. O amigo disse que o Mike não estava com ele. Perguntei se ele sabia onde o Mike estava, e ele disse que tentou descobrir. Falei com amigos em comum, e um, mais próximo de mim, buscou informações com outros. Assim soube a verdade. Acontece que o Mike estava me traindo há meses. Ele estava ficando na casa da garota com quem ele me traía desde a noite em que fez aquela encenação de pedido de casamento falso. Tem muita coisa que eu poderia dizer sobre isso, mas nenhuma palavra parece grande o suficiente para descrever o que senti. Acho que nada poderia ter me preparado para esse tipo de traição, ainda mais depois de tudo o que já tinha acontecido. Ele tem mandado mensagens e ligado o tempo todo desde que soube que eu descobri, mas estou ignorando ele. Peguei o essencial e fui embora. Agora estou ficando na casa dos meus pais. Eles foram ao apartamento hoje com os carregadores buscar o resto das minhas coisas. Meu pai, advogado, disse que garantirá que Mike não suba o vídeo. Espero que isso baste, pois não acredito que Mike vá parar sozinho. Estou tão anestesiado, me sinto o maior idiota por ter amado ele por 6 anos. Mas também sinto que talvez esse seja o primeiro passo para recuperar minha vida. Acho que vou ficar bem. Obrigado mais uma vez, pessoal. Editando para quem perguntou. Quase todas as garotas amigas em comum estão tratando o Mike muito mal pelo que ele fez. A garçonete também ficou horrorizada e repreendeu ele e o amigo. Depois que saí, ela comentou como aquilo foi errado. Vou considerar isso uma pequena vitória. Bom pra você, cortar contato foi a decisão certa. A maior pegadinha com ele é que ele vai ter que lidar com o fato de ser uma pessoa horrível, e olhando para trás, os sinais de alerta estavam lá. O egoísmo e o jeito que tudo de bom que ele fazia por você, na verdade, beneficiava ele. Agora você consegue ver o padrão claramente e pode ir embora para sempre. Continue seguindo em frente mais uma vez. Pegadinhas deveriam ser engraçadas para todos os envolvidos, senão é só bullying cruel. O que seu ex fez lembra atitudes infantis, como quando crianças fingem convidar alguém só para humilhar. Esse foi o nível de maturidade que ele demonstrou. Você não perdeu um parceiro, você se afastou de alguém que nunca superou esse tipo de mentalidade. Fingir um pedido de casamento como pegadinha para o YouTube mostra falta de respeito com os outros. Ele não pregou uma peça na namorada, ele expôs publicamente sua própria falta de caráter. Ela se livrou de um homem que agia como adolescente e só teria atrasado sua vida. Quem não te trata com amor e respeito não deve estar no próximo capítulo da sua vida. Meus pais usaram minhas economias sem permissão e agora querem que eu pague a hipoteca deles. Tenho 18 anos, sou mulher e trabalho há 1 ano na empresa do meu pai, recebendo um ótimo salário para minha idade. Guardo quase todo o meu salário em uma conta sem acesso dos meus pais e deixo uma parte para despesas diárias. Meu relacionamento com meus pais sempre foi difícil devido ao casamento tóxico deles, e meu irmão de 10 anos e eu sempre ficamos no meio dos problemas deles. Eu moro sob o mesmo teto que eles, mas venho planejando sair de casa e, eventualmente, levar meu irmão comigo quando eu puder bancar isso. Ultimamente, as coisas têm estado relativamente calmas entre nós, então achei que talvez eu pudesse começar a confiar um pouco mais neles. Eles sempre me disseram que meu dinheiro é meu, então eu não esperava por isso.
Ontem à noite, meus pais pediram para ver minha poupança. Quando mostrei, pegaram meu celular e ignoraram minhas perguntas sobre o que faziam. Eu ouvi eles transferindo $990 o limite diário para a conta de empréstimo deles sem a minha permissão. Eu confrontei eles e meu pai riu, dizendo para eu transferir mais 990 no dia seguinte. Eles não explicaram por que estavam pegando o dinheiro, nem pediram minha ajuda antes. Hoje de manhã, minha mãe admitiu que era para a hipoteca. Falei que poderiam ter me pedido antes de pegar meu dinheiro sem permissão. Ela respondeu: o seu dinheiro é nosso dinheiro, e você vai ficar com a casa quando a gente morrer. Então qual é o problema? Isso doeu mais do que eu esperava. Trabalhei muito para economizar para o meu futuro e do meu irmão, mas agora parece que todo esse esforço não valeu nada. Me recusei a dar mais dinheiro para eles, o que gerou uma grande discussão com minha mãe. Ela me chamou de egoísta e ingrato, dizendo que sempre me sustentaram. Sou grato, mas acho que eles exageraram ao pegar meu dinheiro sem permissão e ainda pedir mais. Compreendo as dificuldades financeiras deles, mas me sinto tratada como um caixa eletrônico, não como filha. Penso se devo ceder para evitar conflitos, mesmo achando errado, e me questiono se sou a errada nisso. Me recuso a dar mais dinheiro para pagarem a hipoteca, mesmo morando lá e sabendo que já me apoiaram antes. Talvez eu seja egoísta por priorizar minhas economias em vez de ajudar neste momento difícil. Estou errado em dizer não? Não sou idiota. Eles que roubaram de você. Eu transferiria o dinheiro para outro banco e mudaria o acesso da conta só para você. Ligue e denuncie transferências não autorizadas. Sou idiota por ligar para o ex da minha prima buscar a filha deles e me recusar a cuidar dela à noite? Sou mulher de 15 anos e sempre fui muito próxima da minha prima C, de 17 anos. Temos idades próximas e sempre fomos como irmãs. Sempre apoiei muito ela, principalmente quando teve a filha P no ano passado. O relacionamento dela com o pai da P sempre foi complicado. Sempre procurei ajudar ela, ouvindo, acompanhando em consultas ou ficando com a P. Amo essa criança e a C sabe disso. Quando ela precisa de folga, geralmente sou a primeira que ela chama. Já levei a P ao parque, à galeria, entre outros. Quando a C pediu para cuidar da P uma noite para sair com as amigas, aceitei sem hesitar. Amo as duas, então não foi sacrifício. Estava tudo bem. No início, a P dormiu sem reclamar e eu fui ver Netflix e comer algo. A C disse que voltaria às 11h30, então achei que ficaria lá algumas horas e depois dormiria. Mas 11h30 passou e nada da C aparecer. No começo, não me preocupei. Pensei que ela só estivesse distraída com as amigas ou sem perceber a hora. Mas então deu meia-noite e nada. Enviei uma mensagem para ela. Não respondeu. Liguei e caiu na caixa postal. Tentei me acalmar, pois a C geralmente não age assim. Ela às vezes é distraída, mas nunca desaparece, Mia. Fiquei preocupado quando era 1h e não tive notícias. Tentei ligar para alguns amigos dela, mas ninguém atendeu. Ainda verifiquei a localização dela no meu celular, que sempre compartilhávamos, mas ela tinha desligado. Isso me deixou assustado porque ela nunca faz isso. Finalmente, por volta das 3h, ela me mandou uma mensagem super casual, tipo: oi, vou dormir na casa de uma amiga hoje. Está tarde e não quero pagar táxi. Te vejo de manhã. Fiquei furioso. Além de me deixar na mão sem aviso, ela nem se preocupou em saber se a P estava bem. Sim, tenho 15 anos, mas não estou pronto para cuidar de um bebê à noite. Se ela só tivesse me pedido ou avisado antes, talvez eu aceitasse numa boa, mas presumir que eu ficaria não é legal. Pensei em esperar até de manhã, mas aí a P acordou por volta das 4h gritando. Tentei de tudo para acalmá-la, mas nada funcionou. Ela não quis pegar a mamadeira e eu não conseguia descobrir o que estava errado. Eu já estava em pânico nesse ponto. Não me senti confortável em esperar até a C decidir aparecer, então tomei uma decisão. Liguei para o pai da P. C e o pai da P não são um casal, mas P o vê com frequência. Eu sabia que ele lidaria melhor com isso do que eu. Ele atendeu na hora e, ao explicar a situação, ele e a mãe vieram buscar a P imediatamente. Avisei a C onde a P estava e depois desabei no sofá dela de tão exausto que estava para ir embora. Ao acordar no dia seguinte, sem resposta da C, arrumei minhas coisas e fui para casa. Meus pais foram muito compreensivos e disseram que fiz o certo, mas mais tarde, a C me ligou furiosa. Ela me acusou de traição e de apoiar o ex dela, alegando que envolvi o P nos problemas deles. Expliquei que estava sobrecarregado e sem saber o que fazer, mas ela desligou na minha cara. Depois, ela me enviou uma mensagem dizendo que estava magoada e que perdi sua confiança.
Recebi mensagens dos amigos dela e da minha tia, dizendo que errei ao ligar para o pai da P e que deveria só ter passado a noite lá, mas, sinceramente, não acho que fiz nada errado. A P fica regularmente com o pai dela e eu nunca concordei em cuidar dela durante a noite. Eu estava errado? Sinceramente, já não sei mais. Ajustando pontos que esqueci e podem ajudar. Minha tia e meu tio, pais da C, estavam fora da cidade no fim de semana. Por isso, C saiu primeiro. Não liguei para meus pais porque entrei em pânico e achei que era tarde para acordá-los. Como conheço bem o pai da P, ele parecia a melhor opção. O plano era eu cuidar das crianças até 11h30 e depois dormir na casa da C, enquanto ela assumia. Não era para eu passar a noite toda lá. Atualização. Esta manhã, mostrei para minha mãe todas as mensagens que estava recebendo das amigas da C e da minha tia. Ela ficou furiosa. Ela está planejando ir até lá e conversar com minha tia mais tarde hoje para esclarecer as coisas. Também bloqueei as amigas da C porque cansei do assédio. O pai da P até me mandou mensagem agradecendo por eu ter ligado para ele. Ele e a mãe dele pensam em ir à justiça por mais custódia da P. Acho que é por isso que a C está tão brava comigo. Provavelmente tem medo de ficar mal para ela. Mandei uma mensagem para a C dizendo que entendo seus problemas com o pai da P. Naquele momento, eu estava sobrecarregado e fiz o que achei melhor para a P. Também destaquei que ela nunca pediu para não ligar para ele. Ela não respondeu e, sinceramente, não espero que responda tão cedo. Uma coisa é certa, nunca mais cuido da filha dela. Obrigado novamente pelo conselho. Você está certo. Sua prima se aproveitou de você. Uma mãe responsável não ignoraria ligações enquanto seu bebê está com outra pessoa. Se houvesse uma emergência médica, seria pressão demais para você. Acho que sua prima não contou que ficaria fora a noite toda por receio de você recusar cuidar do bebê. O comportamento dela foi irresponsável. Você tentou contato e, sem resposta, ligou para o pai do bebê. Ela age como se você tivesse deixado o bebê sozinho com a casa aberta, mas você fez o certo. Não deixe os comentários deles te afetarem. Ela deve estar se sentindo culpada e envergonhada por te deixar cuidar do bebê à noite sem avisar ou pedir antes. Sou idiota por não dar à minha sobrinha o presente que planejei para minha afilhada? Minha sobrinha Alex, que tem 14 anos, e minha afilhada Daisy, que tem 8 anos, fazem aniversário em dezembro, com poucos dias de diferença. Legal, né? Meu relacionamento com a Alex é complicado. Não me dou bem com minha irmã, mãe dela, então só vejo a Alex em eventos de família como Natal, Páscoa ou aniversários. Ela é muito introvertida, quase não fala nos encontros, vive de fone de ouvido e dizem que adora livros. Tudo o que sei sobre ela é isso e, sinceramente, não sabia seu gosto musical. Já a Daisy é como minha melhor amiga mirim. Sou amigo da mãe dela desde o fundamental e sempre estive nos momentos importantes da vida da Daisy. Ela é quase família para mim. Ultimamente, a Daisy entrou no K-pop, o que é ótimo porque também sou fã. Isso nos conecta muito. Aprendemos letras, tentamos coreografias e nos divertimos juntos. Ela passou a gostar do meu grupo favorito, então, para o aniversário dela, decidi caprichar e tornar tudo especial. Comprei 2 ingressos para o show desse grupo em janeiro, além de bancar a viagem e a hospedagem. Sim, é caro, mas não me importo porque sei que vamos criar memórias para a vida toda juntos. Avançando para a semana passada, minha irmã me ouviu conversando com nossa mãe sobre o plano do show. Foi aí que as coisas ficaram estranhas. Acontece que Alex também ama esse grupo. Quem diria? Minha irmã logo sugeriu que eu levasse o Alex ao show. Eu disse que já havia comprado ingressos para mim e Daisy, e o show está esgotado, então não tem como conseguir outro ingresso. Mesmo que eu pudesse, não tenho condições de pagar viagem para 3. Minha irmã não se importou. Ela insistiu que Alex, sendo mais velha e minha sobrinha de verdade, merece mais a experiência que Daisy. Ela até sugeriu que eu deixasse a Daisy de lado completamente e levasse só a Alex. Nesse ponto, eu já estava ficando frustrado. Eu disse para ela que toda a viagem foi planejada especificamente como presente de aniversário para a Daisy. É justo tirar isso de uma criança de 8 anos? Tentei um meio termo e falei que, sabendo que Alex gosta do grupo, daria um presente legal no aniversário dela, como um produto oficial ou até álbum autografado, mas ainda assim não foi suficiente para minha irmã. Ela explodiu, me chamou de idiota e disse que eu amava mais a Daisy do que minha família. Depois, minha mãe entrou e afirmou que eu estava sendo injusto. Ela disse que uma adolescente aproveitaria muito mais o show que uma criança de 8 anos, mas devo abandonar todo o plano que preparei há meses só para agradar a Alex. A Daisy está tão animada com isso e eu não vou partir o coraçãozinho dela só porque minha irmã de repente decidiu que não é justo.
Então, sou o idiota ou sigo com meu plano e mantenho esse momento especial para a Daisy? Atualização. Quis compartilhar porque domingo passado foi aniversário do Alex e neste será o da Daisy. Apesar dos comentários frustrantes da minha irmã e mãe sobre presentes e se Daisy era da família, eu sabia que Alex não tinha culpa. Ela é apenas uma criança e eu me sentia mal em dar um presente genérico e chato para ela. Conversei com minha irmã para saber que merchandise de K-pop a Alex poderia gostar ou já tinha na coleção. Em vez de ajudar, ela simplesmente mandou eu cair fora e disse que a Alex não precisava de um presente de segunda mão por pena. Isso me deixou irritado, mas eu não ia desistir. Depois, procurei meu cunhado. Felizmente, ele foi super prestativo e parecia realmente feliz por eu querer fazer um esforço pela Alex. Ele me disse coisas novas, como que a Alex tem ansiedade social, não tem amigos próximos e que livros, K-pop e K-dramas são seu refúgio. Minha irmã vive implicando com ela por isso, o que me deixou triste. Por isso, escolhi com carinho o presente da Alex. Comprei para ela o Light Stick oficial do grupo, um pelúcia do mascote do membro favorito e um álbum autografado recém-lançado. Talvez eu tenha exagerado, mas me sentia culpado e queria muito fazê-la feliz. Posso dizer que valeu muito a pena. Quando Alex abriu os presentes, ela se iluminou como nunca vi antes. Acho que foi a primeira vez que vi seu sorriso genuíno. Ela me abraçou forte e disse que economizava para comprar o Light Stick sozinha. Foi um momento doce, me fez sentir que fiz algo certo. Falei para ela que nos próximos shows dos grupos que gosta, poderíamos ir juntos e usar nossos Light Sticks. Ela ficou animada, mas minha irmã teve que estragar. Ela zombou diante de todos e disse: "Todo mundo sabe que você vai levar sua favorita este ano." Claro, Alex fica em segundo plano. Dava pra ver a dor e o constrangimento no rosto da Alex. Ela tentou disfarçar e me agradeceu de novo pelo presente. Depois ela falou que nem queria ir ao show, pois multidões e barulho eram demais. Mas talvez pudesse ir na minha casa um dia pra jogar Zelda e ler manga. Isso derreteu meu coração, pra ser sincero, antes mesmo de eu conseguir responder. Minha irmã tentou se meter com algum comentário sobre como eu sou ocupado demais, mas eu cortei ela na hora. Olhei Alex direto nos olhos e disse: "Ela é sempre bem-vinda na minha casa." Mais tarde, ouvi minha irmã e meu cunhado discutindo na cozinha. Digamos que ele não ficou nada feliz com ela. Eu não fiquei por perto para ouvir tudo, mas foi bom saber que ele estava defendendo a Alex. No fim das contas, acho que o aniversário da Alex acabou sendo legal. Ela parecia feliz e espero que seja o início de uma relação mais próxima. Mal posso esperar para surpreender Daisy com os planos de aniversário neste fim de semana. Não foi você quem errou, sem querer ofender, OP, mas sua irmã parece ser bem chata e amarga, preferindo ser passivo-agressiva do que gentil com a filha. Ela ainda tenta estragar a empolgação da filha com os presentes, o que é horrível. Não me surpreenderia se esse comportamento tivesse contribuído para a ansiedade social da sua sobrinha. Pelo menos seu cunhado tem boas prioridades. Força, OP. Minha irmã sempre foi assim, ela adora um drama. Ela era bem passivo-agressiva comigo na infância. Por exemplo, aos 12 anos tive uma queda pelo parceiro dela no projeto de história. Quando ela tinha 16, ela me humilhou na frente dele ao contar. Sempre quis me relacionar com Alex, já que ter filhos não é opção para mim. Minha irmã sempre me envolvia no drama dela, e minha saúde mental não aguentava por muito tempo. Após quase 4 anos de terapia, estou melhor e sei lidar com as besteiras dela. Agora, se Alex quiser um relacionamento, vou garantir que aconteça. Você deveria ter priorizado sua sobrinha em vez de Daisy, OP. Eu cuido muito da Daisy, porque a mãe dela é filha única e o relacionamento dela com a família do marido não é dos melhores. Viajar para um show com uma criança pequena dá trabalho, por isso planejei tudo pensando na Daisy. Isso também é parte do motivo de não querer trocar os presentes. Quando eu tinha 9 anos, meu primo me levou a um show. Eu nem gostava tanto do artista, mas lembro bem disso. Essa experiência me fez amar eventos ao vivo hoje. Talvez Daisy esqueça os detalhes, mas pode ser que daqui a 30 anos leve seus filhos a um show por causa dessa lembrança. Em minha cultura, é comum crianças acompanharem adultos em shows, teatro ou festivais e geralmente imitarem suas ações. Além disso, a Daisy é muito doce e bem comportada, o que facilita as coisas. Meus vizinhos me fizeram virar um reclamão que detesta diversão, então preciso desabafar porque eles são insuportáveis. Sou tranquilo, adoro crianças, tenho as minhas e defendo que sejam crianças, mas esses vizinhos são totalmente diferentes.
Os 2 filhos deles são, sem dúvida, as criaturinhas mais selvagens que já conheci, e eu digo isso da forma mais educada possível, mas também nem tanto. Aqui está a situação. Nossa casa é vizinha a deles, e tanto o quarto do bebê, onde está o berçário do nosso filho de 9 meses, quanto o meu escritório ficam desse lado. Trabalho em casa em tempo integral e achei que não teria problemas, já que a maioria respeita limites, principalmente em bairros suburbanos com quintais grandes, mas não essas pessoas. Nada disso, a entrada de carros deles fica bem ao lado da nossa casa, e é lá que eles basicamente passam o dia inteiro, e eu quero dizer, o dia inteiro mesmo. Devem ter uma política de ensino em casa que proíbe o uso do próprio quintal. Essas crianças ficam o dia todo na entrada dos carros deles, como se fosse o território delas, e nunca saem dali. Eu sei que é propriedade deles, mas poxa, tem um quintal enorme ali e eles não usam. Não sei se eles têm alguma implicância com grama, ou sei lá, mas é realmente estranho. Essas crianças jogam tudo encostado na minha casa. Tênis? Sim, eles batem a bola na minha parede. Basquete? Com certeza, eles quicam a bola no meu telhado. Andar de skate? Claro, por que não? Eles montaram o que chamam de pista de skate improvisada, prática de arco e flecha. Com certeza, eles montaram toda uma área encostada na minha casa. É literalmente como morar ao lado de um circo, e nem vou começar a falar do barulho, dos gritos, das batidas, do som constante das bolas batendo. É como estar preso em uma trilha sonora caótica do parquinho interminável deles o dia todo. Sabe o pior? Eles têm cachorros, 3 deles, um Rottweiler, um Dálmata e um Pitbull. O plano de ensino domiciliar deles é ensinar responsabilidade fazendo crianças de 6 e 8 anos cuidarem dos cachorros. Então, adivinha? Os cachorros ficam fora o tempo todo, latindo a noite toda. Sinceramente, é enlouquecedor. Confrontei os pais sobre o barulho dos latidos e eles disseram, é responsabilidade das crianças, como se isso os isentasse de culpa. Reclamei do barulho e isso ajudou. Os cachorros melhoraram, mas as crianças continuam sendo um problema e não sei mais como lidar com elas. Parece que transformaram minha casa numa extensão da deles, usando como playground particular e nem se importam. Meu bebê de 9 meses acorda toda hora por causa do barulho. Cochilos são impossíveis. O som de crianças gritando e bolas batendo na lateral da casa virou meu normal. Tem bolas presas nas calhas, bicicletas largadas no nosso gramado. Isso vive bagunçando o nosso espaço. Está me deixando completamente maluco. Você pensaria que ao menos eles ficariam quietos à noite, mas não. Os cachorros ficam fora latindo a noite inteira como se quisessem provar algo. Já vi esses cachorros vagando pelo bairro como selvagens 3 vezes só no mês passado. Tentei falar com os pais, mas ignoram. Já me disseram que não é problema deles, é responsabilidade das crianças. Ok, mas e o resto tentando dormir? Sinceramente, essa família é um circo. Sinto que estou morando ao lado da família mais barulhenta e caótica de todas, e estou ficando maluco. Estou impressionado, mas também meio assustado com a minha namorada. Eu, 28 anos homem, estou namorando a Jen, 27 anos mulher, há 2 anos. E ela é incrível, gentil, inteligente, engraçada, bonita, tudo isso. Ela tem uma personalidade muito calorosa e animada, sorri e ri bastante. Eu diria que ela tem um rosto naturalmente simpático. Ela também é 1,65 metros de fúria, contida entre a aparência e a personalidade acessível. Ela recebe muita cantada de caras, e também tem muitas mulheres que sentem inveja dela. Eu costumava ficar muito enciumado quando os caras tentavam falar com ela, e ela ficava brava comigo por eu sentir ciúmes. Deixe-me ser 100% claro, ela não é particularmente flertadora, não inicia conversas, não dá esperanças para os caras, ela não está procurando atenção masculina. Eu tenho 1,85 metros e uma aparência um pouco intimidadora, então meu jeito de agir é ficar em pé, com os braços cruzados, encarando o cara. Depois falo algo como, tem algum problema? Em vez de intervir imediatamente quando os caras começam a flertar com ela e acabar discutindo com ela, comecei a prestar atenção em como ela lida com a atenção indesejada. Ela é como uma ninja, evitando caras estranhos e garotas maldosas, lê a situação e sabe quando ser simpática, ignorar, ser firme ou ir embora. Percebi que não preciso ter ciúmes, pois ela sabe se cuidar. Neste verão, machuquei feio o joelho e ela quase se mudou para minha casa para me ajudar na cirurgia e recuperação. Ela tem sido incrível, me levando quando não podia dirigir, fazendo comida quando eu não conseguia ficar em pé e ajudando na fisioterapia. Ainda uso joelheira, mas estou melhorando. Ela adora dançar, embora eu seja péssimo. Eu adoro ir com ela porque isso a faz feliz e ela fica incrível quando está dançando.
Desde minha lesão, saímos pouco e não fomos mais dançar. Só consigo dançar devagar. Então convidei as amigas dela para irem conosco e ela ter companhia para dançar. Tenho quase certeza de que ela gosta mais de dançar com as amigas dela mesmo. Estávamos eu, Jen, um casal e 2 garotas. O casal foi embora bem cedo. Observando ela dançar, tive um momento de clareza. Só conseguia pensar como era sortudo de ir para casa com quem mais amava. Percebi que queria me casar com ela. 3 mulheres bonitas dançando chamam a atenção. Não sou invejoso, mas foi engraçado ver os caras flertando com elas, e fiquei feliz que não era mais comigo. Esse grupo de caras, em especial, não estava entendendo a indireta. Eles cercaram as garotas e tentaram dançar atrás delas. Jen disse alguma coisa e os empurrou para o lado. As garotas voltaram onde eu estava e os caras nos encararam. A boate fechou e fomos para o meu carro, mas eles não queriam deixar para lá. Alguns caras começaram a nos insultar, principalmente a mim, dizendo que eu era um beta e não um homem de verdade. A ironia de que esses caras achavam que eu deveria estar protegendo minha namorada passou completamente despercebida por eles. Eles ficavam mais barulhentos e agressivos. Tentamos acalmar, mas não cediam. A briga parecia inevitável. Estamos a uma quadra do clube e digo às garotas que vamos voltar onde o pessoal espera os Ubers. Eles nos bloqueiam. Já estou quase pronto para enfrentá-los, tentando intimidar enquanto as garotas fogem. Eu tenho uma perna ruim, e se alguém me empurrar, provavelmente vou cair. Além disso, só tem eu ali. Jen começa a disparar insultos contra esses caras sem parar. Nem sei se ela chegou a respirar. Eles ficaram chocados, e eu também fiquei, com a raiva genuína direcionada a eles. Nunca vi ela tão brava assim. Eles recuam enquanto ela avança, grita, empurra-os para a multidão e cria confusão. Eu te disse que ela é uma ninja. Alguns frequentadores da boate se aproximam, deixando claro que não apoiam os caras, que ficam envergonhados por serem repreendidos por 55 quilos de pura fúria. Aqui é quando eu deveria me envergonhar. Minha namorada, 20 centímetros mais baixa e 34 quilos mais leve, me impediu de apanhar. Mas, sinceramente, foi uma das coisas mais legais que já vi. Ela é incrível. É melhor eu colocar um anel nesse dedo antes que ela perceba que pode conseguir alguém melhor. Imagine a filha de 16 anos do seu cônjuge exigindo que você crie o bebê dela para ela. É exatamente isso que acontece no nosso próximo vídeo. Ele acabou de aparecer na sua tela, dá um clique e vem ouvir. Você não vai acreditar no que acontece depois.